Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023, Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Abertura com cenas de Cristiano tocando sua bateria e fotos de sua carreira. Não vou mentir, não quero mais. O que passou ficou pra trás. Percebo agora o horizonte a seguir. Não vou deixar você entrar com esse jeito tão fugaz de alguém que nunca entendeu o que é amor. Eu não sei que caminhos devo seguir, mas tenho que levar em frente a minha nova vida sem você. Cristiano veste camisa preta, tendo ao fundo uma escultura de um músico e quadros de roqueiros famosos. A formação clássica dos Elétricos que mais rodou era eu na bateria, o Fernando Kozak no baixo, o Cláudio Santilo numa guitarra, o Samuel Tadeu na outra e o Guto, José Augusto no vocal. Essa foi a formação que mais rodou. O Kozak é meu irmão de vida, cara. Eu já conheci o Kozak quando a gente era adolescente, mas não tinha muita proximidade com ele. Mas a gente já tinha uma afinidade. O Kozak é um cara muito engraçado, muito extrovertido, alegre. E aí, quando eu encontrei com ele na faculdade, já numa outra fase de vida, aí que a gente se juntou mesmo. Minha vida foi toda construída em Anápolis e não tenho a menor pretensão de sair daqui. Eu sou o Cristiano e eu sou um artista da cidade. Meu nome é Cristiano Lage Leite, sou anapolino do Pé Rachado. Minha descendência é toda sírio-libanesa. Tudo muito farto, a família sempre reunida, alegre, muita comida, muita bebida, charuto, terrine, essas coisas que a gente adora. Eu nasci aqui na Rua Dona Doca, no centro, vivi minha vida quase toda aqui. Pouco tempo depois eu atravessei a rua e vim para o Maracanã, porque atravessou a rua, você sai do centro e vem para o Maracanã. Mas toda a minha vida, toda a minha criação aqui, estudei em escolas anapolinas, formei na antiga Uniana, entrei na Uniana e formei na UEG. Então, assim, minha vida foi toda construída em Anápolis e não tenho a menor pretensão de sair daqui. Eu sou formado em contabilidade pela UEG, já tem alguns anos. Herdei um escritório do meu pai, que eu tenho 44 anos, o escritório tem mais de 50. A gente tem a produtora, o eLive, né, que é uma produtora de vídeo e também uma produtora cultural. Do lado dele é o meu escritório de contabilidade, é o Moeda Contabilidade, onde eu passo meus dias aqui. Nós somos quatro irmãos. O Rodrigo e o Ricardo são mais velhos que eu. O Rodrigo é psiquiatra em São Paulo, o Ricardo é formado em Direito, trabalha na Justiça Federal aqui em Anápolis. E o Leandro, que é o caçula, é formado em Educação Física e é meu sócio aqui na eLive Produtora. Eu tenho muita sorte de ter nascido na família que eu nasci. Meu pai e minha mãe sempre tiveram um cuidado muito grande de mostrar pra gente que a fraternidade entre a gente, a sinceridade e o companheirismo seria o esteio para o resto da vida. Então, assim, nós somos 4 irmãos muito unidos, a gente troca sobre tudo e eu sou muito feliz de ter nascido nesse lar, onde eu posso te afirmar que meus 3 melhores amigos são meus 3 irmãos. Então, assim, isso é muito bom. Lá em casa é uma escadinha de 2 em 2 anos, né? O Leandro tem 42, eu tenho 44, o Ricardo 46 e o Rodrigo 48. Sempre foi isso, foi muito legal, assim, nosso convívio é muito bacana. Por mais que minha mãe e meu pai, nenhum dos dois eram músicos, eles sempre tiveram essa consciência. Meu pai, assim, por mais que a gente nunca foi rico,
Meu pai sempre deixou muito claro para a gente da dificuldade que ele tinha para sempre apresentar tudo para a gente. Mas ele sempre prezou por esporte, cultura e educação, isso sempre foi o primeiro lugar para a gente. Pra você ter uma ideia, todos nós lá, assim, muito pequenos, já começamos a tocar violão, tinha um professor de violão, tinha alguém que nos orientava. Aula de inglês, a gente sempre fez aula de inglês, sempre fez no esporte. E aí, assim, para além disso, como eu vim depois, já tinha o Ricardo e o Rodrigo que tocavam violão. Então, assim, eu muito pequeno já ficava vendo o Ricardo tendo aula de violão e tocando, aprendendo as músicas do João Gilberto, Chico Buarque. Então, você já entra num métier ali que você fala assim, pô, isso aqui é legal. Aí, vinha de noite, meu pai sempre tinha um vinil, tocava um Beatles, tocava um Creedence. Então, assim, o Don Williams, ele adorava um disco lá de vinil do Don Williams. Então, assim, você vai convivendo naquilo e você vai falando, cara, isso aqui é bacana e isso aqui te abre para um monte de possibilidades, né? Sempre foi muito bom. Minha infância foi muito, muito saudável, muito feliz mesmo. Eu nunca aprendi a tocar violão bem, assim, eu sei o básico do básico daquela época, porque eu também muito novo, eu devia ter uns 7 para 8 anos. A gente tem um amigo nosso que trabalhava com a gente aqui no escritório, que é o Jax, que tocava na banda Companhia de Jesus. E aí, por mais que a gente seja católico, o Jax convidou a gente para um show uma vez aqui na Praça das Mães. E aí eu, muito pequeno, subi no palco, entrei de trás assim, vi o Jax tocando. Eu só cutuquei meu pai em cima do palco e falei assim, pai, eu quero aprender aquilo ali, eu quero saber fazer aquilo ali, porque aquilo ali é maravilhoso demais. Ele tocava? Ele tocava bateria, o Jax. E aí foi onde meu pai pegou. O Jax tinha a escola, a Jam, né, que era ele, o Paulinho, uma galera aqui de Anápolis. E aí meu pai já conversou com o Jax, já comecei a fazer aula, fiz alguns anos de aula só treinando na cama lá de casa, porque ter uma bateria é uma coisa muito cara. Mas foi ali que eu me apaixonei pela bateria e falei, caramba, eu quero aprender isso aqui. E aí eu já abandonei o violão e fui para a bateria. O Rodrigo, que é o mais velho, ele fez violão, chegou a compor umas músicas, mas o Rodrigo sempre foi muito vinculado com a literatura. Então, assim, o Rodrigo, hoje a gente tem uma banda que chama Búfalo no Laranjal aqui em Anápolis, que é autoral, que a gente juntou a banda para tocar no lançamento do livro de contos dele, que chama Búfalo no Laranjal. Então, assim, o Rodrigo é escritor, já foi premiado na Flip, é um cara bem antenado. O Rodrigo fez muito tempo de teatro lá em São Paulo, assim, ator. Então, assim, toda a família tem essa veia. O Ricardo toca violão, toca baixo, é um compositor de mão cheia, toca no Pesa Nervos, que é uma banda muito legal aqui de Anápolis, que eu faço parte também. O Leandro formou em Educação Física, pós-graduado, mas o Leandro, para além disso, ele foi para São Paulo, ele é formado em cinema, ele é meu sócio aqui na produtora, ele que toma conta de toda a parte de vídeo, eu tomo conta mais da parte de áudio, junto com o Cláudio, e das transmissões ao vivo, e a parte mais cinematográfica é toda com o Leandro que toma conta. E o Leandro também toca, era baixista até pouco tempo junto comigo na UK Sessions, toca violão, tocou na Oreganos, toca comigo na Búfalo no Laranjal, que é uma banda autoral que a gente tem. Então, assim, a família pulsa cultura, assim, a gente é muito apegado à cultura. Quando eu tinha uns 13 para 14 anos, aí meu pai comprou uma bateria para mim, sabe? Juntou um monte de instrumento que a gente tinha em casa. Minha mãe tinha um acordeon antigo, tinha 2 violões de Jorge, tinha uma tonantezinha. A gente levou ali na Vivante. Com esse tanto de instrumento, falou assim, quanto que é essa bateria? O cara falou, tanto. Ele falou assim, quanto que é? Aí ele fez um cambalacho lá com tudo que a gente tinha. Eu lembro dele chegar numa combinha que a gente tinha aqui com essa bateria dentro. Acho que foi uma das melhores sensações da minha vida, assim, levar ela para dentro de casa. Em casa tinha um porão, assim, na Dona Doca. Aí montamos tipo um mini estúdio no porão e montar essa bateria lá dentro foi uma sensação incrível. E você com um porão e uma bateria dentro de casa e um monte de amigo, foi só vindo banda atrás de banda. Comecei a tocar com o Ricardo, meu irmão, no que veio a ser o Pesa Nervos, mas na época tinha outro nome, chamava
Midnight Ramblers, os Andantes da Meia-Noite. Era todo um bando de menino de 12, 13 anos. E aí depois, aí veio uma época de vestibular que eu me afastei, e quando eu passei no vestibular foi quando eu conheci o Kozak, o André Ricarte, e a gente montou a banda Elétrons, que eu acho que foi aí que eu comecei a ver a bateria e a música como algo profissional, como uma profissão mesmo, como uma condição de sobreviver disso. E a banda Elétrons foi muito legal, né, cara? Acho que foi o projeto mais longínquo que eu tive, mais intenso. O Guto, depois veio o Cláudio, muita coisa massa aconteceu com a Elétrons. A gente gravou 5 CDs e um DVD. A gente tocou, eu acho que quase em todos os estados do país. Nesse período, assim, eu acho que a banda Elétrons, talvez, de Anápolis, tenha sido talvez uma banda de rock assim, a que tenha ido mais longe. Assim. Eu fui muito feliz com a banda Elétrons. A gente foi contratado uma vez para a gente tocar num festival em Rondônia, chamava Madeira Festival. Aí, do país inteiro, eles contrataram o Titãs para fechar o palco principal e a gente para fechar o palco independente. Então, assim, a gente saí aqui de Anápolis para ir tocar em Rondônia, para 10 mil pessoas, era 10 mil pessoas lá no local, para um cara que nem conhecia a gente, que conhecia na época não tinha redes sociais, então assim, ele conhecia pelas rádios, por ouvir falar, tinha o movimento da Monstro lá em Goiânia que era muito forte, que a gente nem participou tão ativamente, mas que não sei como chegou isso lá para ele, em Porto Velho, e a gente tocou, tivemos uma experiência de conhecer pessoal. O festival que a gente tocou foi transmitido ao vivo na MTV, quando a MTV era a MTV. Então, assim, foi uma época muito boa. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente teve convites para a gente mudar para Santos, para o cara que ele tinha, acho que, 15 rádios no litoral de Santos, queria contratar a gente para a gente mudar para lá, que ele ia tocar as músicas na rádio, para empresariar a gente. Mas, na época, eu estava meio de faculdade, cada um tinha um caminho e ao mesmo tempo que você sonhava, você tinha a realidade batendo na sua porta. A formação clássica dos Elétrons que mais rodou era eu na bateria, o Fernando Kozak no baixo, o Cláudio Santilo numa guitarra, o Samuel Tadeu na outra e o Guto, José Augusto no vocal. Essa foi a formação que mais rodou. Então, a Elétrons surgiu na UEG, né? Porque nem tinha o Guto, ainda era o André Ricarte, que foi o primeiro vocalista que participou só do primeiro disco. O André Ricarte e o Kozak juntaram, montaram a banda e na mesma semana já me chamaram e a gente começou a ensaiar. E é engraçado que a gente sempre teve uma total predileção para o autoral, sabe? A gente fazia um cover ou outro, mas a gente queria fazer as nossas coisas. E eu acho que foi aonde a Elétrons foi tão longínqua, assim, porque foi uma coisa muito própria, uma coisa... É tão engraçado, tem tanta gente que chega em mim e fala assim, cara, comecei a tocar por causa da Elétrons, não sei o quê, sabe? Assim, é um legado muito bacana, assim, que eu vejo que é bem bacana. Não, cara, meu pai e minha mãe, é o que eu te falo, tem muita sorte, nunca houve pressão, sabe? Quando eu estava no banco e a Elétrons estava muito bem, eu tinha um gerente lá que gostava muito de mim, me acobertava em algumas coisas, tipo assim, eu tinha que tocar quinta-feira, chegava no outro dia virado no banco, e ele olhava para mim e falava assim, cara, vai embora para sua casa que eu vou falar que você está doente, porque você não vai conseguir ficar aqui. E quando eu vi que não dava para conciliar faculdade, banco e banda, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, não estou aguentando os 3. Aí ela falou assim, você vai largar A? Aí eu falei assim, banco, estou saindo do banco. Eu saí do banco, mas ela entendeu e é o que eu te falei, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram incondicionalmente. Eu acho que eles confiavam muito na educação que eles deram pra gente e eles sabiam que o que fazia a gente feliz é o que eles queriam, então sempre muito bacana. Cara, o fim da Elétrons foi bem depois, assim, a gente gravou o DVD acho que em 2010, como todas as relações da vida, a gente foi se desgastando, assim. Teve um período que metade da banda não queria fazer barzinho, não queria tocar cover, queria tocar só as autorais. E as oportunidades que a gente tinha, todas culminavam sempre no barzinho que exigia um cover. E aí a gente acabou montando outra banda para fazer cover, que aí era o Parabólica, que aí era eu, o Kozak e o Cláudio.
e depois veio o Lauro Almeida, e a gente tocou muito com Parabólica. Tinha outra banda com o Cláudio que chamava Madrugada Ideal também, que a gente tocou bastante com Madrugada Ideal. Então, assim, na verdade as coisas foram acontecendo e foi desgastando, aí chegou num tempo assim que a gente falou, cara, eu acho que o ciclo foi muito bonito, foi muito legal para se definhar, é melhor. Aí a gente juntou essa formação clássica e a gente falou assim, cara, vamos fazer um grande show de encerramento. Aí conversei com o Léo e Canoá, lá na época eles estavam com o Joana Dark aqui em Anápolis, e a gente fez um show muito bacana, cheio de amigos, tocamos um monte de música que há 1000 anos a gente não tocava, e foi meio que uma celebração do fim, sabe? Foi assim, tipo, foi muito bom e foi isso aqui, e acabou que foi isso. O Kozak é meu irmão de vida, cara. Eu conheci o Kozak, eu já conheci o Kozak quando a gente era adolescente, mas não tinha muita proximidade com ele, mas a gente já tinha uma afinidade. O Kozak é um cara muito engraçado, muito extrovertido, alegre. E aí, quando eu encontrei com ele na faculdade, já numa outra fase de vida, aí que a gente se juntou mesmo. Convivi intensamente com o Kozak durante anos, melhor amigo, assim. E a vida tomou seus caminhos, né? Logo que a gente começou que a gente fundou o eLive, que a gente começou a gravar música, essas coisas, começaram a aparecer as leis de incentivo à cultura. E aí a facilidade que eu tinha por já conhecer o idioma da contabilidade me facilitou muito a escrever projetos, a conseguir verba pública para os nossos projetos culturais. E isso, lá no início do eLive, foi o que nos alavancou, né? Foi no começo da Lei Goiás, a gente fez muito projeto bacana, fizemos o DVD da Elétrons, CD e DVD do Madrugada, aprovei o primeiro filme lá do minha prima e do meu primo lá do Érico, que foi o Comeback, que é um filme, um longa-metragem de um Anapolino, e agora, recentemente, o Érico, no seu segundo longa-metragem, que é Oeste Outra Vez, acabou de ganhar melhor filme em Gramado. Pensa isso, cara. Junto com a Elétrons, eu comecei a tocar com a Nila Branco, que é uma cantora de Goiânia muito, muito bem conceituada no país. Viajei o país inteiro tocando com a Nila, que foi uma pessoa maravilhosa. É uma amiga pessoal minha, eu adoro a Nila. Toco até hoje com o Celso Galvão, que é outro músico muito bem conceituado, igual vamos fazer o Canto da Primavera agora, vai ser maravilhoso lá. Na verdade, eu nunca deixei de tocar, então, assim, depois que eu me profissionalizei, que eu falei, cara, é isso que eu quero, eu estudei e estou estudando cada dia mais música, porque música você não para de estudar. Mas quando eu consegui, a primeira vez que eu viajei, que eu falei assim, cara, a minha bateria me levou para São Paulo, para Porto Alegre. Eu falei, caramba, isso é uma profissão, eu sou um profissional. E a partir de então eu nunca parei, mas eu sempre tive essa facilidade de poder, como eu era o dono do escritório, então eu tinha como manejar isso, sabe? Eu conseguia organizar meus horários para que uma coisa não atropelasse a outra. Quem me apresentou a bateria foi o Jax, lá na Jam Studio, lá, que é um amigo, um querido, toca muito, um cara que é autodidata e melhor do que vários caras que eu conheço aí que estudam muito. Aí depois de um tempo eu fiz alguns anos de aula com o Dilmar, que é um batera aqui de Anápolis também, que é onde eu comecei a aprofundar na bateria na forma mais teórica dela, fui aprender partitura, fui me acostumar a utilizar metrônomo, foi onde eu comecei a me especializar mais profissionalmente na bateria. Depois disso, fiz muito tempo de aula com o Alfredo Maranha, que é maravilhoso. O cara tem o Brasil no swing dele. O Alfredo tem um livro teórico de bateria que eu acho que tinha que ser tombado pelo IFAM, porque ele catalogou o Brasil de norte a sul, todas as regiões. Ele pegou os ritmos tradicionais e transcreveu isso para a bateria. Então, assim, o livro do Alfredo, eu acho que é Tocando o Brasil, que chama o livro. Esse livro do Alfredo, ele é um documento para a posteridade, assim, porque o estudo que ele fez, o aprofundamento que ele teve para chegar naquele trabalho ali, eu tive a oportunidade de trabalhar, sou aluno dele, tive a oportunidade de trabalhar com ele, porque do livro, dos ritmos que ele fez,
a gente fez os vídeos dele tocando os ritmos que ele transcreveu na apostila. Então, assim, para além do livro, da apostila que é maravilhosa, ele ainda tem um material em vídeo dele transcrevendo esses ritmos. Por último, que é o meu professor atualmente, que é um cara maravilhoso, um monstro na bateria, é o Renato. O Renatinho, o cara é um monstro, ele toca muito, tem a didática na veia dele, não sei se é por ele já ser professor de inglês, ele tem uma facilidade de te abraçar e te mostrar os caminhos que é raro, é uma coisa espetacular. Eu e o Renatinho, a gente tem uma história muito, muito bacana, porque lá atrás, quando eu estava na Elétrons e ele começando a estudar também, na época do VHS, sabe, era difícil você ter um material novo para você estudar. Aí ele conseguia um VHS de um professor, sabe, do Maurício Leite. Eu comprei uma do Maurício Leite. Aí cheguei, Renatinho, olha o que eu consegui. Eu ia para casa dele, a gente fazia de VHS para VHS. Aí ele conseguia alguma, acho que foi o começo da pirataria, foi comigo e com o Renatinho. Mas foi onde a gente conseguiu desenvolver, foi uma época muito bacana. Eu estive como presidente do Conselho de Cultura por 2 anos, mas eu cheguei lá meio que de paraquedas, assim. Eu participei de algumas reuniões do Conselho Municipal de Cultura, e aí conheci você, conheci o Augusto, conheci uma galera, o Cezinho, uma galera muito bacana, e eu vi que ali tinha realmente uma sinergia para fazer a coisa acontecer, para que a coisa virasse. Eu cheguei na convenção de cultura, eu não tinha nem pretensão de nada, e aí o Washington, né, o palhaço, ele chegou em mim, estava tendo uma divisão entre a galera da cultura, e ele falou assim, Cris, eu acho que você é o cara que deveria ser o presidente, porque eu acho que você dialoga com todo mundo e você tem uma credibilidade com todo mundo. E aí eu topei, e acabou que é uma eleição, né, eu peguei e entrei. E esse envolvimento nosso, com o Cezinha, com você, com toda aquela turma, foi o que deu origem ao Fundo Municipal de Cultura, né? O Fundo Municipal de Cultura foi desenvolvido e assinado naquela gestão lá, pelo Augusto, eu participei, o Cezinha participou muito ativamente. E hoje é o principal fomento da cidade, então assim, é um fruto de uma coisa que vem lá de trás. Então, assim, essa passagem minha no Conselho foi muito legal por isso, por conhecer essas pessoas, várias dessas pessoas eu não conhecia, e várias situações eu não conhecia, e foi muito válido para mim, e eu trago isso com muita gratidão no meu coração. A origem do eLive foi eu e o Cláudio Santilo, por a gente ter uma banda. O Cláudio, desde sempre, é um produtor musical muito forte, e já entendia de gravação, de captação, e a gente foi investindo nisso, com a parceria com a Rádio Manchester, que é da mãe dele, da Onaide. A gente montou um estúdio lá do lado da Rádio... Começou, na verdade, na Manuel da Badia, que era a sala onde a gente ensaiava, quase em frente ao Hotel Itamaraty ali. Eu morei lá durante um tempo. A gente tinha uma sala e o eLive começou ali, mas como um estúdio de música, um estúdio de ensaio, começou o estúdio de gravação. Aí quando a gente já foi lá para Rui Barbosa, do lado da Manchester, aí a gente já tinha um olhar mais para o vídeo, para o audiovisual. Porque aí a gente já começou a fazer DVDs, fizemos DVD do Celso, fizemos DVD da Kênia, e a coisa começou a desenvolver para esse lado do audiovisual. Para além do audiovisual, a gente também já desenvolveu o lado da produção artística mesmo e da produção de festivais. A gente já tem 3 edições do Palco eLive, que é um festival gratuito que a gente realizou já realizou ele no Ipiranga, na Dom Emanuel. Uma parceria maravilhosa com a Presta Som, que é o Carlão e a Kenny, que são parceiros meus de vida, assim, são meus amigos e irmãos. E, para além disso, são profissionais competentíssimos. A gente tem o Expressão Cultural junto, que é um outro festival que, se eu não me engano, está na 3ª edição. E a gente quer muito dar continuidade em tudo isso. Dentro do estúdio, a gente tem o eLive Sessions, que é uma coisa mais intimista. A gente tem o Ao Vivo no eLive, que aí já são bandas tocando.
Dentro do eLive também, a gente desenvolveu junto com a Manchester, mais recentemente, o programa Parabólica, que é um programa de entrevista com... O que a gente quis para o Parabólica foi assim, a gente vai falar de tudo, mas vai ser o olhar cultural sobre tudo. Então, assim, que vem um médico, que vem um professor, mas assim, o olhar de quem é da cultura para esse assunto. E, para além disso, a gente sempre traz um artista, consegue gravar ele com uma qualidade bacana. Esse é o Parabólica também, que é mais um dos projetos nossos. Mas já aconteceu muita coisa bacana aqui. A gente fez a Flana, que é o festival literário do Zé Fábio, que foi maravilhoso aqui. A gente conseguiu fazer essa interação com um monte de artistas de fora, por videochamada, e fazer um bate-papo legal com os autores das obras. Aqui dentro também a gente teve o Mike Terrana, que é um dos bateristas mais conceituados da Europa, assim, do metal. O cara fez um workshop aqui dentro. A gente teve o workshop do Eloy Casagrande, que hoje é o baterista do Slipknot, foi baterista do Sepultura por muito tempo. A gente teve um workshop dele aqui dentro. Sem falar, a gente já teve o João Suplicy gravando o eLive Sessions aqui com a gente. Sem falar nos regionais, né? A Nila Branco já gravou aqui, o Celso Calvão gravou aqui. A gente já teve muita coisa bacana por aqui. A gente está gravando o disco de uma cantora napolina aqui, que ela é simplesmente maravilhosa, que é a Sara Urzedo, não sei se você conhece. Cara, que menina talentosíssima, assim. E eu acho Anápolis muito rico, sabe? Assim, eu acho muito rico e eu acho que sempre foi muito rico. Tem muita coisa aí. Tivemos 2 perdas recentes, assim, pesadíssimas, né? Tivemos a morte do Dilermano, tivemos a morte do Zé Américo, que são 2 ícones culturais anapolinos, assim. Mas eu acho aqui muito rico. Se você for pegar na atualidade, a gente tem o filme do Érico e da Cris que ganharam em Gramado. Então, um cinema mais bem representado que isso, né, é difícil. A música local aqui, cara, ela de todos, assim, se você pegar um cara extremamente cult como o Muti, que a gente ter tido a possibilidade de ter aqui em Anápolis o Gamela por tanto tempo, sabe? Então, assim, é uma coisa muito rica. Aí você pega o Grelo, que é o cara que está estourado aí no Brasil inteiro. Fui no lançamento do Danilo, dos meninos que fez o Santana HQ lá. Pô, que coisa maravilhosa aquilo. Então, assim, para todos os lados eu acho que a gente é muito pujante e eu acho que se a gente conseguir manter um financiamento e uma forma para que essas pessoas vivam disso e pensem isso diariamente, eu acho que cada dia vai ser maior. E eu acho que está caminhando para isso. Não, eu sou um entusiasta do incentivo público, eu acho que ele é necessário. Eu acho que a burocracia, por mais que alguns entendam como excludente, eu acho que ela é essencial para a longevidade de tudo. Então, assim, se tem na burocracia um limitador, também cabe ao poder público dar um suporte para que isso chegue a todos. Mas o incentivo à cultura, seja ele via Fundo Municipal de Cultura, está tramitando na Câmara agora a possibilidade da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que aí já é muito parecido com a Goiás, só que como é municipal vai ser no ISS e no IPTU. Eu acho que isso aí são as formas da cultura ela sobressair e ela acontecer. Então assim, a minha opinião sobre o fomento público à cultura, eu acho que ele é essencial. Eu acho que ele é o start, ele é o ponto inicial de tudo. E isso a gente tem N exemplos de gente de longe e de gente de perto, que só conseguiram se mostrar com a qualidade que merece através de fomento público. E eu acho que a lei de incentivo à cultura, seja ela via fundo, via edital, via Rouanet, via Goiás, se tudo der certo a gente consiga implementar uma lei municipal de cultura, eu acho que isso aí, o agente cultural ele só tem a ganhar, e eu acho que esse é o caminho e eu acho que ele já tá um bom caminho andado, assim. Eu acho que a gente
pode ter grata surpresa aí muito, muito em breve, eu acho. Não vou mentir, não quero mais. O que passou ficou pra trás. Percebo agora o horizonte a seguir. Não vou deixar você entrar com esse jeito tão fugaz de alguém que nunca entendeu o que é amor. E eu não sei que caminhos devo seguir, mas tenho que levar em frente a minha nova vida sem você. Não vou agir pela razão, eu vou seguir o meu coração. Este projeto foi contemplado pelo Regulamento 01 de 2023. Lei Paulo Gustavo, Governo Federal, via Prefeitura de Anápolis. Realização: Mistura Caipira Produções e Vídeo Memória.